Olá, vamos dar início ao nosso estudo de hoje. Vamos iniciar com a nossa prece. Querido e amado Senhor Jesus, mais uma vez em pensamentos nos reunimos em Teu nome. Abençoa, querido Senhor, os nossos propósitos de aprendizado. Que o Teu amor possa sempre encontrar eco em nossos corações. Olá, amigos, mais uma vez estamos aqui para darmos prosseguimento ao nosso estudo. Nós que somos o GEOB, o Grupo de Estudos das Obras Básicas da Escola Espírita Francisco Xavier. A nossa casa, que como vocês sabem, eu sempre lembro aqui, tem os trabalhos doutrinários, as reuniões públicas acontecendo de forma presencial, sempre às segundas-feiras, das 19h30 às 20h30. E aqui, o nosso grupo de estudos, na quarta-feira, às 19h, aqui nesse formato e também de forma presencial, lá na nossa casa. Então, segunda ou quarta, quem estiver passando por perto, vem para conhecer a casa e serão muito bem-vindos. Então, vamos estudar? Aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Sandra Naira. Nós estamos estudando o Livro dos Espíritos e nós já estamos no livro 2º, que trata do mundo espírita, ou dos espíritos, e no capítulo 6º, que trata da vida espírita. E esse capítulo 6º, que é bem extenso, eu trouxe até aqui para a gente dar uma olhadinha. Nesse capítulo 6º da vida espírita, nós já vimos os espíritos errantes, os itens, né? Capítulo e itens. Então, capítulo 6º, vida espírita, já estudamos sobre o item que trata dos espíritos errantes, dos mundos transitórios, da percepção, percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos. Já vimos o item que trata sobre ensaio teórico, sobre as sensações nos espíritos. O item escolhas das provas, relações de além-túmulo, e na semana anterior nós encerramos o item relações simpáticas e antipáticas dos espíritos, as metades eternas. Encerramos esse item na semana anterior. Hoje nós vamos dar início ao item que trata da lembrança da existência corporal. E não termina ainda o capítulo 6º, ainda tem mais um item que é comemoração dos mortos, os funerais. Bastante extenso esse item que trata da vida espírita, da vida do espírito, tanto quanto está encarnado, quanto está desencarnado. Então, vamos lá? Vamos começar com a primeira pergunta desse item, lembrança da existência corporal, que é a pergunta número 304, em que Kardec vai dizer: o espírito se lembra de sua existência corporal? Então, Kardec quer saber, quando nós retornamos à dimensão espiritual, no processo de desencarne, da morte do corpo físico, quando deixamos esse personagem que está nos representando, nós, espíritos, nos lembramos dessa última experiência que tivemos? Vamos ver a resposta dos espíritos. Sim. Ao reencarnar várias vezes, recorda-se do que foi e lhe asseguro que, por vezes, sorrir de piedade
de si mesmo. Poxa, interessante essa resposta dos espíritos. Sim, a gente lembra, né? Nesse ir e vir, encarnar, tem a experiência aqui na dimensão material, retorna, passa por um tempo na dimensão espiritual, depois retorna de novo, depois desencarna, retorna. Nesse ir e vir, várias vezes, nós nos recordamos sim. E os espíritos dizem que por muitas vezes a gente ri de piedade do quanto nós fomos ingênuos, do quanto nós não aproveitamos adequadamente a experiência que tivemos, de quantas vezes nós nos perdemos com escolhas equivocadas, nos preocupando com coisas que não são importantes para nós enquanto espírito imortal. E às vezes nos prendemos às questões materiais, fixados que estamos no personagem que está, no momento, servindo de instrumento para o nosso aprendizado. Então os espíritos dizem, quando nós percebemos, é o cachorro, viu gente? Por isso que eu estou aqui olhando para baixo. Quando nós percebemos, nós sentimos piedade de nós mesmos, do quanto nós às vezes nos perdemos com coisas sem importâncias, com coisas que são transitórias, que dizem respeito apenas à experiência aqui na dimensão material, mas que não agregam nada para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento, para a nossa ampliação de consciência, para o desenvolvimento de habilidades para nós espíritos imortais. E nós rimos de piedade, eu digo até às vezes de desespero, por não termos aproveitado melhor a experiência que tivemos. E Kardec faz um comentário a essa resposta dos espíritos, lembrando que a forma como ele sistematizou o estudo foi, primeiro ele coloca a pergunta que ele faz aos espíritos, logo após a resposta, e em algumas respostas ele tece alguns comentários. E nessa ele vai dizer, como o homem que atingiu a idade da razão, ri-se das loucuras de sua juventude ou das puerilidades da infância. Então Kardec diz, quando a gente chega lá na dimensão espiritual, que a gente lembra das experiências que teve e de como nós nos portamos enquanto estávamos aqui, ele diz que é quando a gente está lá na maturidade, que já atingiu uma certa idade da razão, uma maturidade, a gente ri das escolhas que a gente fez na juventude ou do quanto nós éramos ingênuos enquanto crianças. Então é assim que nós nos sentimos quando retornamos para a dimensão espiritual, nos lembramos das experiências que já vivemos, principalmente da última, e que percebemos que poderíamos ter aproveitado de uma forma diferente esse aprendizado. E, continuando na pergunta 305, Kardec vai dizer, então, a lembrança da existência corporal se apresenta ao espírito de uma maneira completa e repentina após a morte? Então, ele já perguntou se a gente lembra. Os espíritos dizem que sim. Aí ele complementa com a pergunta dizendo, então essa lembrança dessa experiência que a gente teve, como é que ela acontece? Ela vem de uma maneira completa e repentina, desencarnou, chegou na dimensão espiritual e vem tudo o que aconteceu
e de forma assim repentina, de repente cheguei na dimensão espiritual e lembro de tudo? Vamos ver o que é que os espíritos responderam. Não, mas gradativamente, como algo que sai da neblina e à medida que fixa nela a sua atenção. Então, não é de forma instantânea, automática. Primeiro a gente chega, né? A gente está lá retornando, a gente vai tomar ciência do que aconteceu, que nós não estamos mais, né, vivos no sentido da crença de que a vida era no corpo físico, principalmente para aqueles que não acreditam na vida após a vida, acreditam apenas na vida, na dimensão material. Então, é todo um chegar do espírito e gradativamente, aos poucos. É como se a gente vai saindo de uma neblina e à medida que a gente vai fixando a atenção para lembrar, é que essas lembranças elas vão acontecendo, elas vão vindo, mas não de forma instantânea, repentina e de uma maneira completa. Chegou, passa um filme, né? Como as pessoas costumam dizer quando tem experiências de EQM, de quase morte, ou que passam por uma situação que eu vi minha vida passar como se fosse como um filme. Não é bem assim, que ao chegar na dimensão espiritual, de forma repentina, a gente vai lembrar e passar, né? Quem viveu uma experiência de 40, de 50, de 90, de 100 anos, como tem pessoas que vivem e vai passar os 100 anos, assim, todos os momentos, todos os dias, todas as experiências de uma vez. Vai de forma gradativa, ela vai na dimensão espiritual, lembrando e trazendo à memória as experiências desse último personagem que vão sendo gradativamente mescladas com as experiências de outros personagens também e do momento em que vivenciou na dimensão espiritual antes de desencarnar. Então as coisas vão vindo de forma gradativa, devagar. E continuando na pergunta 306, né? Já vimos a 304, se a gente se lembra, os espíritos disseram que sim. A 305, como essa lembrança, se ela é repentina, se ela é completa. E aí na 306, Kardec vai dizer: o espírito lembra-se em detalhes de todos os acontecimentos de sua vida, abrangendo-a em seu todo, num golpe de vista retrospectivo. Então, aquilo que os espíritos já tinham até respondido na pergunta 305. Então, Kardec quer saber, ok, se lembra, né? Não é repentino, mas é como? É em detalhes de todos os acontecimentos da vida e num golpe assim volta. Por exemplo, se eu desencarnar aqui hoje, não agora, né, para não assustar vocês, mas mais tarde ou amanhã, eu vou retornar à dimensão espiritual com 59 anos, 6 meses e alguns dias. Eu vou me lembrar, num golpe de vista, de forma rápida, de todos esses 59 anos, 6 meses e alguns dias, assim? É isso que Kardec quer saber. Todos os acontecimentos de cada dia, desde do nascimento até o momento que chega, a experiência para você findou, retorna. Essa é a pergunta de Kardec. Resposta dos espíritos: lembra-se das coisas em razão das consequências que acarretaram
para a sua situação de espírito, mas compreende que há circunstâncias às quais não atribui nenhuma importância e nem mesmo procura lembrar. Então, o que mais vem à lembrança, o que mais vai ser o foco de atenção do espírito, porque na pergunta 305, os espíritos respondem que a gente vai lembrando de forma gradativa e à medida que a gente fixa a nossa atenção, então as lembranças que virão serão em razão das consequências, ou o que isso resultou para o meu processo, para o meu desenvolvimento espiritual. Quando eu saí, eu retornando agora, isso que eu vivi, essas experiências no tempo que eu estava na dimensão espiritual, elas, qual a importância delas para o meu crescimento, para o meu desenvolvimento de habilidades, para a minha ampliação de consciência. Isso acrescentou algo para o meu processo, para o meu desenvolvimento enquanto espírito imortal? É isso, é o resultado dessas experiências e a consequência que vai trazer para o meu processo e para o meu desenvolvimento é que vai vir a lembrança. Então, são as experiências que foram significativas e que acarretaram em consequências para a minha situação, para o meu processo de desenvolvimento enquanto espírito imortal, para o meu processo de ampliação de consciência. Mas os espíritos dizem, claro, que a gente tem a noção, compreende que tem circunstâncias desses 59 anos, 6 meses e alguns dias que não quero me lembrar, não vem à tona naquele momento porque não tiveram nenhuma importância. Então eu vou querer me lembrar no dia 21 de março de 1976. Sei lá, tinha 12 anos. Para quê que eu vou querer me lembrar exatamente do que aconteceu naquele dia? Então, tem experiências que não têm nenhuma importância para o processo enquanto espírito imortal que sou. E essa, não vou querer me lembrar de tudo dessa forma. Não, eu quero que passe o filme aqui, desde o dia 16 de dezembro de 1964, às 12h50, o horário que eu nasci, até X dia e X hora no momento do meu desencarne. Eu quero que passe o filme aqui todinho agora para eu me lembrar de tudo. Não, não é assim. A gente vai lembrar em razão das quais foram as experiências que tiveram consequências para a minha história, para o meu aprendizado enquanto espírito imortal. Mas Kardec complementa essa pergunta 306 com a 306A, porque os espíritos estão respondendo que a gente lembra, mas essa lembrança não é, como eu falei, de todos, né? Mas o que era importante. Aí Kardec insiste, mas se ele quisesse, se eu quisesse saber, eu poderia? É a 306A. Então, se eu quisesse saber exatamente o que aconteceu desde o dia 16 de dezembro de 1964, às 12h50, até o minuto final que eu desencarnei, eu, Sandra Naira, como esse personagem, se eu quisesse saber tudo, eu poderia, se eu quisesse me lembrar,
Resposta dos espíritos: sim, pode lembrar-se de detalhes e de incidentes minuciosos, sejam de acontecimentos ou mesmo de seus pensamentos. Mas quando isso não tem utilidade, não faz. Poder a gente pode. Mas se a gente entende que aquilo, para que eu vou querer saber o que aconteceu no dia 21 de março de 1976, às 15 horas da tarde? Isso não vai ter relevância nenhuma utilidade para o meu processo. Eu percebendo isso, não vou querer, não. Vou querer lembrar quais foram os aprendizados que foram importantes, quais foram as experiências em que eu pude aproveitar, quais foram as experiências em que eu me perdi e não utilizei essas experiências de forma adequada para o meu processo. É isso que a gente vai querer lembrar quando retorna. Mas Kardec ainda faz mais um complemento dessa pergunta 306 com a pergunta 306B. Então, primeiro ele pergunta na 306 se a gente lembra com detalhes de todos os acontecimentos. Depois que os espíritos respondem que sim, a gente lembra, mas em razão. Ele pergunta, mas se quisesse lembrar se podia, os espíritos dizem sim, pode, mas não faz se não acha importante. Aí na 306B ele vai dizer: o espírito entrevê os objetivos da vida terrena em relação à vida futura. A gente consegue enxergar os objetivos quando nós estamos aqui na dimensão material em relação à vida futura, às próximas experiências, a minha vida enquanto espírito imortal. A gente consegue ter essa visão. Resposta dos espíritos: seguramente que sim, e compreende bem melhor do que na existência corporal. Entende a necessidade de depurar-se para chegar ao infinito e sabe que a cada existência livra-se de algumas impurezas. Então, Kardec pergunta se quando nós estamos lá, porque ele não está perguntando se a gente consegue ver os objetivos da vida material, quando nós estamos no aprendizado aqui em relação à vida futura, quando nós estamos aqui. Ele está perguntando o espírito, referindo-se aqui a quando nós estamos na dimensão espiritual. Se a gente tem essa noção dos objetivos que a gente quer para o aprendizado que nós vamos experienciar em relação à vida futura, ao nosso processo, ao nosso desenvolvimento enquanto espíritos imortais. E os espíritos dizem, seguramente que sim. Quando nós estamos lá, nós compreendemos bem melhor quais são os objetivos que nós traçamos para cada experiência. Compreendemos bem mais claro do que quando estamos aqui. Entendemos a necessidade que nós temos de passar por determinados aprendizados, porque isso vai ser fundamental para alavancar o nosso processo, para que nós possamos nos desenvolver mais, ampliar a nossa consciência, integrar habilidades. E quanto mais a gente dá conta disso, mais a gente avança no nosso processo enquanto espíritos imortais. Então, às vezes, as experiências que nós achamos que são desafiadoras, que são impossíveis de lidar, são essas que alavancam o nosso processo, são essas que fazem com que a gente caminhe. Ok, meus amores? Então, são muitas reflexões para nós fazermos até a próxima quarta, porque eu espero vocês aqui toda quarta às 19 horas na nossa casa também de forma presencial. Então, nós vamos ficar aqui com as reflexões da pergunta 304 até a 306B do item lembrança da existência corporal. Vamos orar? Querido amigo, amado Senhor Jesus,
Nós te agradecemos por esses momentos de reflexão. Que o teu amor, querido Senhor, possa sempre encontrar eco em nossos corações. Um beijo no coração de todos e até a semana que vem.